Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos continuar então, falando sobre a castidade. Vocês devem ver que eu tô fazendo os vídeos em sequência, mesmo por causa da roupa, né? E só um aviso antes, né? Esse daqui, por favor, se tiver alguma criança assistindo, que não faça, porque eu não vou usar uma linguagem para criança. Então, se você tá vendo isso, fale com seus pais, que seus pais vejam e depois eles expliquem essas coisas para vocês, certo? Mas não vejam o vídeo, porque não é para vocês. E outra coisa, então, também, aos pais agora que porventura estejam vendo essas coisas, não tenham medo de falar com os filhos de vocês sobre isso, certo? Não tenham medo, porque a média de idade em que as pessoas começam a pecar contra a castidade são os 8 anos. Começando pelas coisas mais pesadas, assim, tá? Porque o nosso mundo, ele tá caminhando para isso. E isso aqui eu não tô falando da minha cabeça, né? Eu tô falando porque tem dados mesmo. A partir de 8 anos de idade já estão vendo esse conteúdo adulto na internet, que não é nem para adulto, certo? Então, olha, vou continuar falando hoje sobre os pecados contra a pureza. Veja bem, quando você fala sobre o pecado do roubo, por exemplo, uma coisa é você roubar uma pessoa que só tem 5 reais. Esses 5 reais são 5 reais que ele vai conseguir comprar o café da manhã para ele e para a família, e vai ser a única refeição do dia dele e da família dele. Se eu tiro esses 5 reais dele, eu estou cometendo um pecado grave. Agora, se eu tiro 5 reais de uma pessoa que esses 5 reais não vai fazer diferença nem no dia, nem na vida, olha, não é um pecado grave, mas é um pecado. Então pode ser um pecado mortal. O 7º mandamento pode ser um pecado mortal ou não. Ou pode ser um pecado venial. Continua sendo roubo, continua ofendendo a Deus, continua ofendendo a dignidade da pessoa. Mas, ainda assim, tem distinção. Por causa da gravidade do que você vai causar. Por exemplo, matar não se mata só tirando a vida da pessoa. Você pode ferir, matar a dignidade da pessoa quando você ou faz uma calúnia sobre ela ou você difama. Ou seja, você caluniar é mentir. Difamar é você pegar um fato real, vergonhoso, alguma coisa que as pessoas não deviam saber, e daí você espalha isso. Você fere ela, você mata ela socialmente. A depender da calúnia, a depender da difamação, a coisa não vai ser grave. Não vai ter graves consequências, não vai ferir gravemente a imagem do outro. Então, pode não ser mortal. Mas, o que geralmente acontece é que é grave. É mortal mesmo. Um pecado mortal. E você fere com o 5º mandamento: não matarás. Certo? Acredito que a calúnia também: não darás falso testemunho, certo? Mas também está envolvido com o 5º mandamento. Então tem distinção. Mas contra a castidade, contra a pureza, que é o 6º e o 9º mandamento, não tem. Não tem distinção. Sempre vai ser pecado mortal tudo aquilo que você fizer contra a pureza. Porque a pureza está na nossa capacidade de amar. Veja, nós não somos anjos. Nós temos corpo. A nossa sexualidade é uma coisa santa, santíssima. Foi nos dada para amar. E as pessoas perderam todo... Hoje em dia se fala sobre sexo o tempo inteiro. Mas as pessoas não sabem o que é isso. Você tem uma capacidade divina de participar da criação de um ser vivo. O sexo, nós fomos criados com sexualidade, todos nós. Nós podemos amar alguém intelectualmente. Veja, o amor, ele começa na inteligência. Você conhece. E a partir do momento que você conhece, à medida que você vai conhecendo, mais aquilo vai te atraindo e mais aquilo vai fazendo você amar. Nós podemos amar somente intelectualmente, mas também nós sentimos necessidade de amar com o nosso corpo. Você não abraça longamente uma pessoa que você não ama, uma pessoa que você não conhece. Você não beija uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você não ama. Você não quer demonstrar esse tipo de carinho para qualquer pessoa, mas porque você conhece e você ama. Então você também quer demonstrar com o teu corpo. Daí você pode demonstrar isso não só no sexo, mas de outras formas. Mas no sexo, assim, quando um homem ama uma mulher e uma mulher ama um homem deste modo, então, e eles se unem no santo matrimônio, aquela coisa, quando eles estiverem fazendo, a alma dele já vai estar dizendo: eu sou todo seu. Mas porque a alma está falando, então o corpo também faz: eu sou todo seu, eu sou toda sua. E daquele amor que os une, então vem uma vida.
eles criam aquilo que é da natureza biológica, daquilo que é da natureza física. Uma parte de cada um dos dois compõe um novo ser, um bebê. Mas Deus cria aquela alma do nada e faz com que aquele corpo biológico, desde o primeiro momento de sua concepção, tenha uma alma imortal e espiritual. Então, um casal que se ama na união íntima, conjugal, no sexo, eles vão estar mostrando o amor deles, de fato. É uma união de amor, é perfeito, é santo. Mas não só isso, mas porque essa união e todo amor é frutífero ali, eles participam da criação do próprio Deus. Isto é sexo de verdade. Todo o resto é masturbação. Ainda que você não faça sozinho, ainda que você faça com outra pessoa, a verdade está numa união plena e sem medo de se dar ao outro e de você abraçar as consequências, porque se você ama, você não tem medo de ter um vínculo eterno com essa pessoa, que é um filho. E se você não faz dessa forma, você não está fazendo sexo, você está fazendo qualquer outra coisa. Sexo, por natureza, não pode ser só uma união de duas pessoas, mas tem que ser uma união de duas pessoas aberta à vida. Aberta à vida. Porque a natureza do sexo, ela foi feita para essas duas coisas juntas e não separadas. Para que tenha a união dos dois que se amam, mas também que crie a vida. A natureza tem que ter essa abertura à vida, sempre. E isto é o que a nossa sexualidade foi feita para ser. Mas nós deturpamos as coisas. Então tem várias maneiras de você pecar contra a castidade. Pecar pelo olhar, pecar pelo pensamento e pecar pela prática. E as três são mortais. Todas elas. Porque você não precisa fazer uma coisa para que você já peque. Ou seja, você não precisa colocar isso em obras. O teu pensamento já é uma obra. Ah, mas a gente não controla aquilo que a gente pensa. Vaca, cachorro, cerca e grama. Quando eu falo essas coisas, você ouve essas coisas vêm do seu pensamento. Agora feche o seu olho e pense. Gabriel é bonito. Não só ouve, mas fale isso no seu pensamento. Você consegue perceber que você está produzindo esse pensamento. Uma coisa é quando aquilo vem na sua cabeça porque você ouviu ou porque você se recordou mesmo sem querer. Nós temos isso, aparecem imagens na nossa cabeça mesmo sem a gente querer. Mas você sabe, não seja hipócrita, você sabe quando você está pensando. Quando você está produzindo aquele pensamento, quando você está produzindo aquela imagem, você está fazendo. Então você está pecando. Você olha para algo que você não deve. E daí você começa a pensar também sobre aquilo. Você deseja aquilo. Aquilo começa a te excitar. Você está pecando. Porque o pecado não é aquilo que entra no homem, mas aquilo que sai do coração do homem. O adultério, o homicídio começa no coração do homem. Por isso, a nossa inteligência vê. E do mesmo jeito que nós precisamos da inteligência que move a vontade, da nossa inteligência que conhece e faz o querer, a mesma coisa com o pecado. A nossa inteligência conhece aquilo e eu só preciso conhecer para querer algo. Se eu quero o pecado, eu já estou pecando. Entende? Se eu já estou produzindo este pecado no meu pensamento, eu já estou pecando. Se eu já estou olhando e desejando aquilo, eu já estou pecando. Em verdade eu vos digo, aquele homem casado que olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, este já cometeu adultério. Certo? Então vamos lá. Daí, acho que eu vou passar esse vídeo até uns 15 minutos. Qualquer coisa eu corto para outro. Vamos lá, senhores. Começar então por aquilo que não é o pecado dentro do adultério, mas aqueles que qualquer pessoa pode fazer. Primeiro, pelo olhar, pelo pensamento. Você não... Veja, você tem amigos. Mas o que faz dizer que uma pessoa é teu amiga e não é teu colega, por exemplo? Porque essa pessoa você conhece. Essa pessoa te conhece. Você conta pra ela coisas que você não conta pra todo o resto. Você age de um jeito com ela que você não age com todo o resto. Você tem uma amizade maior. Então você se solta mais. Você vai se mostrando mais pra essa pessoa. Você tem coisas em comum, certo?
Isso faz parte da sua intimidade. Você não sai se expondo pra todo mundo, você não sai falando de tudo da sua vida pra todo mundo. Não, tem pessoas especiais que você faz isso. Não tem? Da mesma forma que você tem esse direito de preservar o seu íntimo, nisso que diz sobre a sua personalidade, sobre outras coisas, todas as pessoas têm o direito e têm o dever de preservar o seu íntimo naquilo que diz sobre o teu físico. Nós temos partes do corpo que nós não mostramos. E mais, nós não somos objetos. Gente, olha, você quer ser amado, mas você não pode ser amado pelo seu corpo, simplesmente. Uma hora você vai envelhecer. Uma hora teu corpo não vai estar tão bonito como ele era antes. Você vai ter rugas. Para as mulheres, vocês vão ter celulite, vocês vão ter um bocado de coisa. O corpo de vocês não vai ser para sempre assim. E se você fica se expondo desse jeito, porque você quer que as pessoas te amem, porque você quer que as pessoas te deem atenção, tua amizade, o teu amor, seja quem for, tá com prazo de validade. Porque não é necessário passar 20, 30 anos. Em 3, 4 anos você já está completamente diferente. Você já não é mais a mesma pessoa externamente. Se você quer ser amado com isso, é burrice. Não é só pecado, é burrice. Porque as pessoas nem te amam. Elas só querem usar você. Principalmente quando isso é em relação a essas coisas, só quer usar você. Você tem um corpo bonito, você tem um corpo usável, eu uso e te jogo fora depois, porque eu não me importo com você. Não me importa. Porque você só vendeu o teu corpo, eu só comprei o teu corpo, acabou. Depois disso, não preciso de mais nada. É um contrato. Tá entendendo? Então, todos nós temos o dever de nos preservar nesse sentido. Então, não se mostra para as moças, não se mostra a barriga com cropped, ou não se usa aqueles shorts que, poxa, só cobre a bunda. Não se usa biquíni. Biquíni só tá cobrindo suas partes íntimas. A gente entrou numa cultura como se essas coisas fossem inocentes, mas não são. Não são, porque você é moça e vê um cara de sunga, se ele tiver o tipo de corpo que você gosta, você vai olhar e você vai pecar, porque você vai olhar pra ele não como se você olhasse pra ele e pensasse, já foi uma criança um dia, ele tem sentimentos, ele tem uma história, ele tem suas alegrias, ele tem seus traumas, ela tem seus traumas, ela tem sua alegria, ela tem seus problemas de agora que ela tá tendo de lidar com isso, ela tem uma personalidade única. Você não vai olhar pra pessoa e você vai pensar nisso. Você vai olhar pra bunda dela, você vai olhar para as partes do cara, você vai olhar pra essas coisas. Você tá diminuindo alguém. Então também não se diminua, não se vista desse jeito, porque vão te diminuir. Vão te diminuir, eu garanto isso. Não existe inocência aqui. Não existe inocência aqui. Então, modéstia deve vestir. Isso é pecado mortal, pecado contra a castidade, essas coisas. Você tem que cobrir o teu corpo. Você tem que se guardar. Você não precisa ficar, sei lá, usando aquele vestidão até lá embaixo e cobrindo até aqui. Não, mas essas partes não. Você tem que se guardar. Eu não vou precisar ficar falando tipo de roupa aqui, porque as pessoas já sabem. Nós já sabemos, naturalmente nós já sabemos, tá? Então tomem cuidado com isso. E pensem um pouco dessas coisas, porque eu tô dando as razões de ser disso. Eu não só tô falando tem de ser assim, eu tô dando as razões de ser. Poxa, se você para pra pensar, você consegue ver isso. Você consegue ver isso. Ninguém quer ser amado simplesmente porque é bonito. Ninguém quer isso. Você quer ser amado porque você é alguém, porque você é uma pessoa, que você consegue contribuir em algo, porque você tem uma personalidade. Você quer ser amado porque você é, não porque você se parece. Porque não importa quantas pessoas, principalmente para as moças, não importa quantas pessoas curtam suas fotos e te digam que você é bonita, que você é isso, que é aquilo, você nunca está satisfeita porque não é o suficiente. Não é o suficiente. Porque isso vai passar. E porque você sabe que você não é só isso. E se você percebe que você só é amado por isso, isso te fere. Como fere qualquer pessoa. E não é porque você tá com problema. Não é porque você tá com um pensamento atrasado. Não, é porque você é humano. Você é mais do que um corpo. Você é mais do que isso. Então, não se tome por baixo. Não se venda numa imagem.
não se fira do jeito que você está fazendo. Então, do mesmo jeito que o vestir, do mesmo jeito o olhar também é um pecado mortal. Você vê uma pessoa dessa, você não tem direito sobre o corpo do outro. As pessoas, elas são delas, pertencem a Deus, são batizadas, a alma delas está unida à alma de Cristo. E se você não está casado com essa pessoa, você não tem o direito de violar o íntimo dela, olhar para ela e ficar fazendo a pessoa ficar pelada na sua cabeça, ficar pensando que faria isso ou aquilo com a pessoa, ficar olhando para as partes dela como se fosse um pedaço de carne, como se fosse um produto, como se fosse alguma coisa. Você não tem o direito de fazer isso. Mas então faz o seguinte, ao invés de pensar, começa a falar isso na frente da pessoa. E convenhamos, não é só homem que faz isso, mulher também. Conheci muita menina que é pior do que muito marmanjo nesse sentido. Então, escute isso. Se uma pessoa estupra a outra, ela está forçando aquilo na prática. Só que quando você também tem esses maus olhares, quando você também tem esses maus pensamentos, você não pede licença para a pessoa para você tirar a roupa dela na sua cabeça. Você não pede licença para você pensar tudo isso. Você não se importa com o que o outro está pensando. Você simplesmente está usando o corpo dele para te satisfazer. O corpo dela para te satisfazer. Se a pessoa pudesse ouvir isso, ela se sentiria estuprada, violada. Porque é isso. Porque é isso. Então tem sim como pecar olhando, tem sim como pecar pensando. Mas a pessoa estava mal vestida, o que eu posso fazer? Olha para outro lugar. Você não é capaz de olhar para isso e pensar nisso, então olha para outro lugar. Você não foi feito para usar, você não é uma máquina sexual, você não se resume em sexo, em sexualidade, você é alguém, você é uma pessoa, a outra também é. Nós não fomos feitos para isso. Daí eu vou cortar o vídeo e continuo no outro.